mais um episódio do Podcast Revista Fevale, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E hoje quem está comigo é a bibliotecária da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Mara Solange Franquet. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Estamos aqui então para falar sobre o Adote um Escritor. Isso. Eu queria até que tu falasse um pouquinho o que é então o Adote um Escritor. Sim. O Adote um Escritor, ele é um programa da Rede Municipal de Porto Alegre. Ele acontece há 22 anos já, né? Ele já existe há bastante tempo. É um programa, né, de incentivo à leitura, à escrita nas escolas, né? Promove, então, que autores de todo o Brasil possam participar, né? E então ocorre inscrições, né, dos autores. Este ano nós tivemos 108 participantes, né, do estado e de todo o Brasil. Então ele ocorre assim, começamos o ano todo a pensar, né? A gente desenvolve as ações lá na secretaria todo o primeiro semestre, ocorre as inscrições e depois há uma curadoria, né, destas obras que os autores eles precisam entregar 3 obras, né, suas, né, que são autorais, e essas obras elas passam também por uma curadoria interna do setor pedagógico, com a participação dos professores, bibliotecários da rede, né, e depois desta seleção, né, que seguem os próximos passos. Então, tudo acontece antes da Feira do Livro. Isso, no caso, com as escolas, né? As ações nas escolas acontecem antes da feira? Sim, acontece. Já começamos em março, corre toda a inscrição, a curadoria das obras. As escolas, elas têm um momento de escolhas desses autores. Então, elas adotam, né? Por isso que Adote um Escritor. Então, elas puderam escolher de 1 até 3 autores, né? Então, também já teve tudo isso antes da feira. Elas fazem a escolha, né? A gente promove um evento, elas fazem as escolhas de seus autores e após, aí ocorre os agendamentos com as escolas e tudo antes da Feira do Livro. Mas culmina com a Feira do Livro. A ideia é essa, que tudo ocorra até esse momento, assim, para que ocorram as leituras, as visitas, e muitos autores eles vêm de fora e aproveitam o momento da Feira do Livro, né? E quando eles também fazem sessão de autógrafos, participam das ações aqui e também visitam as escolas, né? Já é a oportunidade de fazer todo esse movimento, né? Até ia perguntar se há alguma interação entre os estudantes, então, e os autores, tanto durante a feira quanto nas escolas, assim, tem um bate-papo, sessão de autógrafos? Sim, existe todo um trabalho, né? Esse trabalho pedagógico também é combinado entre os autores e as escolas. Então, normalmente é bate-papo, são feitas sessões de autógrafos, a contação de histórias. Existe todo um trabalho, né? Os alunos leem as obras, os professores trabalham bastante, né? O livro, as obras, né? As leituras antes, e a ideia é que isso seja feito tudo antes da visita do autor, né? Para que este momento seja mais proveitoso, né? E esse ano também a gente teve o problema com a enchente, que impactou um pouquinho e tivemos que alterar um pouco a questão da programação, a questão das visitas, e foi permitida a visita também online, né, que normalmente não ocorria, e neste ano foi possibilitada que a visita também ocorresse de forma virtual, caso houvesse algum problema, né, porque ocorreu, né, toda essa questão da mobilidade urbana, os aeroportos não funcionando, então tivemos que replanejar, mas aí agora deu tudo certo, né? Já a maioria das visitas foram presenciais. Uhum. E, Mara, qual a importância do Adote um Escritor, então, para o aprendizado das crianças? Olha, é de fundamental importância, porque estimula, né, a leitura, a escrita, desenvolve, né, todo o aprendizado, né, com a escrita, a leitura,
o contato com o autor é muito importante, né, também para que as crianças possam também buscar o livro, né, ter o contato com o livro na biblioteca, porque o programa ele também promove que a compra dos livros, né, seja realizado por meio do programa, né, então o autor é dotado e mais 20 exemplares, né, desse autor é adquirido para a biblioteca, além de que a biblioteca também ainda vai receber um recurso para atualizar o acervo, além da compra do autor adotado. Então, tem todo um planejamento para que ocorra também, né, a melhoria das bibliotecas, né, e os alunos possam ter mais contato com os livros e a atualização dos acervos. Então, é de fundamental importância hoje a manutenção deste programa, né, e com certeza só venha auxiliar os alunos, né, dar um apoio, ao suporte, né, à escola, né, de todo o trabalho pedagógico realizado. A gente vê aqui na feira, né, diversas escolas, né, muitos estudantes circulando, e ali no estande da SMED sempre tem alguma atividade, né? Quais são as ações da SMED aqui na feira? O que está acontecendo por ali? Nós recebemos as escolas, os seus projetos também, eles têm oportunidade de apresentar, né, os seus projetos, né, que eles têm, né. Então tem lançamento de livros, sessão de autógrafos, bate-papos. Agora mesmo teve uma apresentação musical de uma escola que eles têm projetos musicais também, né. Então ocorrem muitas ações, diversas ações literárias, né. Todos os projetos que são desenvolvidos na biblioteca, na escola, né, eles têm essa oportunidade, né, as escolas têm a oportunidade de poder trazer, né, apresentar. Também teve uma exposição dos livros dos autores que são professores da rede ou produções da escola, né, que fazem com a comunidade escolar, com os alunos. Tivemos hoje mesmo, né, uma escola que falou sobre a enchente, né. Então, conseguiu também publicar e até a feira. Foi assim, este mês ainda ficou pronto o livro, deu tempo de trazer o material e foi hoje de tarde mesmo essa publicação. E houve a participação da comunidade escolar toda, né? Os alunos, professores que escreveram, inclusive funcionários, a comunidade se envolveu. Então, foi bem interessante também essa atividade. E tu, Mara, como bibliotecária, como tu vê a importância da Feira do Livro na educação municipal? Olha, eu acho que é necessário, né, que as escolas participem, né, que venham até a Feira do Livro, que possam também ter o contato, né, possam entender a importância do livro, da leitura, desde a idade, né, dos alunos que estão iniciando, né, lá nas séries iniciais, né, até o ensino fundamental, EJA, né, que são os nossos alunos do ensino médio também, né. Então, acho que é de fundamental importância, na minha opinião. Inclusive, este programa ele também possibilita transporte para os alunos, né. Então, também é pensado que combine com a feira, com o transporte, com todo esse envolvimento com a literatura, com o livro, a leitura, né? E, além do mais, eles podem também participar das atividades que ocorrem aqui, porque, além do Adote na Escola, o autor também está aqui no palco ou na sessão de autógrafos, né? Então, é bem fundamental a importância que as escolas continuem, né, a prestigiar e a incentivar os seus alunos, que podem também ser futuros escritores, né? Podemos estar formando mais autores, né? Então, acho que é essencial esse envolvimento da escola com a Feira do Livro. Então, eu queria te agradecer, Mara, pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Fevale, né? Vocês nos oportunizam a falar desse programa que é muito importante para nós. E essa foi a nossa conversa com a bibliotecária da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Mara Solange Franquet.
Oi, eu sou o Jackson Batista, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e estamos começando mais um Revista Fevale Podcast especial 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. E estamos aqui no estande da Fevale, na Praça da Alfândega, em frente à banca da Ari, e vamos continuar falando sobre a Feira do Livro. E para isso estamos com a Fátima Terezinha dos Santos, escritora do livro SUS, Universal, Inclusivo e Dinâmico. Seja muito bem-vinda aqui no Podcast. Agradeço muito a atenção e a oportunidade de contar um pouquinho sobre a construção do livro do SUS. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse sobre a sua trajetória, até chegar nesse dia aqui na 70ª Feira do Livro, escritora. Então, pode começar. Obrigada. Eu comecei na área da saúde na década de 70, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aqui em Porto Alegre. Eu não tinha, na época, nenhuma experiência em enfermagem e fiquei encantada com a área da saúde. Fui fazer um curso de auxiliar de enfermagem, já fui trabalhar no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e nessa década já fiz também concurso para o INAMPS, entrei para o INAMPS. Aí, na década de 80, eu tive a oportunidade de assistir e participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde foram sistematizadas e estruturadas um sistema de saúde mais inclusivo no Brasil. Em 1990, 2 anos depois desta conferência, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, de 88, onde as propostas lá desta conferência, que eu citei, que participei, foram acolhidas por parlamentares, por toda a sociedade civil, e nasceu o Sistema Único de Saúde. 2 anos depois, esse sistema recebeu um registro, vamos dizer um registro de nascimento, que seria a sua regulamentação, com 5 artigos na Constituição Federal de 88, de 196 ao artigo 200. Esses artigos são regulamentados na Lei 8.080, a Lei do SUS, que regulamenta, né, esses artigos. Essa lei contém 53 artigos. Esses artigos são todo o detalhamento desses 5 artigos da Constituição Federal. O porquê que eu escrevi o livro do SUS? Porque eu vivi mais de 40 anos dentro da área da saúde, eu me sustentei dentro da área da saúde, eu me capacitei na área da saúde, porque inicialmente eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, porque fiquei encantada e na minha capacitação, ao longo desses anos, eu fiz o curso de assistente social, eu fiz o curso de saúde pública, eu fiz mestrado em geografia sanitária. Todos esses anos, transitando no cenário da saúde, eu pude acolher muitos aprendizados e entendo que o Sistema Único de Saúde é um sistema abrangente. E saber, eu trago comigo a filosofia de que saber e não fazer é como não saber. Então, eu decidi, em 2003, no mestrado, escrever sobre saúde pública. Comecei a escrever no curso de mestrado sobre saúde pública, e essas escritas sobre a saúde ficaram no modo pause, porque ainda estava em atividade funcional, né, ativa. Ficou alguns anos no modo pause. E na minha aposentadoria,
retomei esses escritos e escrevi o livro do SUS. Para escrever o livro, porque é uma outra área, né? Todo local desconhecido é inerente a desafios, né? Me associei a pessoas que já escrevem para entender como é que se dá o processo da escrita de um livro. A senhora participou de grupos de leitura, então, de escritores, no caso? Sim, participei de grupos de escritores, fui convidada a participar de algumas coletâneas, né? E escrevi o livro do SUS. O livro do SUS, ele só foi possível de acontecer com a ajuda de muitas pessoas, e cada uma à sua maneira. E eu sinto muito orgulho porque o Sistema Único de Saúde é uma política do Estado brasileiro. Não é uma política pública partidária ou uma política pública que atende a determinadas situações pontuais, né? E a gente observou que na pandemia o quanto é importante o nosso sistema de saúde, né? É um orgulho brasileiro, e o livro ele espera que seja a base para que outras pessoas escrevam a sua experiência, né? Porque saber e não fazer, muitas pessoas têm vastas experiências em suas áreas, e quando se aposentam, para onde vai todo esse conhecimento, né? Para aqueles que estão chegando, já poderiam aproveitar esse conhecimento, né? E para os leitores que vão comprar o livro, vão adquirir o livro, o que eles vão encontrar? Olha, o livro traz a saúde pública na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, né? Como começou, né, a saúde pública, né, nas filantropias, e um pouquinho fala sobre os Estados Unidos, a saúde pública nos Estados Unidos por um período curto, né? E se detém na saúde nossa aqui do Brasil, período colonial, período imperial e período da República, até a Constituição Federal de 88, né? E como que foi o processo para a senhora escrever esse livro? Quanto tempo a senhora levou para escrever ele até ver ele pronto? Eu iniciei o mestrado, até uma coisa muito interessante, né? No final do século XX para o século XXI, né? 2013 eu concluí o mestrado, já era século XXI. Eu iniciei no mestrado, né? E o livro, exatamente porque no mestrado, assim, eu me dei conta que era muito material sobre saúde, porque eu também trabalhei sobre a saúde na... E quanto tempo levou? Como que foi esse processo para a senhora escrever até ver ele pronto? Quanto tempo levou todo esse processo de criação? O livro iniciou no mestrado, a partir do momento de que o mestrado também trabalhou a saúde pública, porque o meu projeto de pesquisa foi saúde, e aí decidi escrever um livro sobre saúde pública, sobre o Sistema Único de Saúde. E o livro iniciou no mestrado, ficou no modo pause durante alguns anos, né? E agora, no meu processo de aposentadoria, retomei o livro
e concluí agora, né? Então a gente pode dizer assim que levou... Na minha aposentadoria. Isso. Longos anos. Longos anos, né? Longos anos. Ele ficou muito tempo no modo pause, né? Dá pra gente falar que é um trabalho de uma vida. De uma vida, com certeza. A minha experiência no sistema público de saúde é mais de 40 anos, mais de 4 décadas. É. Então, quão gratificante para a senhora é ver a sua obra pronta? Eu fico mais feliz ainda em imaginar que outras pessoas vão ter também estímulo de escrever sobre a sua experiência, assim como eu escrevi. Porque eu conheço muitas pessoas que têm uma vasta bagagem, conhecimento e que não escreveram, né? Talvez por medo, alguma coisa assim, de se expor também, porque é uma exposição, né? Pois é, mas os motivos a gente não sabe, né? Mas eu espero que o livro do SUS, ele seja uma base para que outros continuem, né, escrevendo sobre, enfim, políticas públicas, né? Eu, no meu caso, escrevi sobre saúde pública porque é a minha área, né? Como eu disse aqui no início, né? Eu vivi, eu me sustentei, eu me capacitei dentro da área da saúde, né? Todos esses 40 e poucos anos. E eu vejo o sistema público de saúde, o SUS, a grandeza desse sistema, né? Um sistema que ele atende a baixa, a média e a alta complexidade, né? Um sistema que foi pensado para atender o ser humano como um todo, né? Do nascimento à morte, da vacina à UTI. E, sobretudo, é um sistema que ele enxerga os invisíveis, né? Isso é muito importante, né? Ele é universal, ele é inclusivo e ele é dinâmico. Dinâmico porque é um processo, né? Ele está sempre se movimentando, melhorando ou com algumas dificuldades, né? Resolvendo algumas dificuldades, se modificando em alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Não é um sistema fechado, né? E prevê a participação da comunidade, né? Então, isso é muito importante. Isso. Então, Fátima, eu queria agradecer o tempo que tu disponibilizou aqui no Podcast On, aqui, de vir até o estande da Fevale aqui e dar essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre o livro do SUS. E eu penso que quanto mais pessoas conhecerem e entenderem o processo, né, o SUS será fortificado, né? Sempre melhorando. Sempre melhorando para nós brasileiros. É uma política de orgulho do Brasil, né? É o que nós temos aqui, que nós devemos realmente olhar com carinho para ele, com paciência. O que não dá certo faz parte, né? Podemos ajudar a melhorar, porque está previsto na Lei 142 de 1990 a participação da comunidade nesse sistema, né, através dos conselhos de direito, as conferências. Muito obrigada. Então tá, a gente que agradece. Muito obrigado. Eu agradeço. E falamos nesse bloco do Revista Fevale Podcast On com a Fátima Terezinha dos Santos, escritora do livro SUS, Universal, Inclusivo e Dinâmico. E vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Revista Fevale Podcast On, onde a produção é das minhas colegas Júlia Klein, Lana Maldaner, Rebeca Prestes, meu colega Ramon Ferreira e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário e na técnica Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, onde você será direcionado para o nosso Linktree e ficará por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Feira do Livro de Porto Alegre e também no Núcleo de Mídias Sonoras lá na Fevale. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!